Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer um vídeo aqui para determinar as equações de uma reta, tá? Então, a princípio, deixa eu enunciar aqui o postulado da determinação de uma reta, que diz assim para nós: dois pontos distintos determinam uma única reta. Né? Então, aqui nessa figura, a gente tem os pontos A e B. A princípio, são dois pontos no espaço. E se eu conecto esses dois pontos, eu obtenho uma direção. Se eu prolongo, a gente tem aí a determinação da nossa reta, que seria um conjunto de pontos todos alinhados. Então, geometricamente, a gente consegue visualizar, ó, dado aqui inicialmente os pontos A e B, a gente conectou e aí formou essa reta que está aqui destacada em preto, né? E sobre essa reta eu destaquei outros pontos que estão aqui em verde, ó. Tá vendo? Todos eles alinhados, mas a minha reta tem um conjunto de infinitos pontos. Então seria aqui essa linha preta, né? Agora, como é que eu faço para determinar algebricamente essa reta? Né? Então, visualmente, geometricamente, ela fica bem determinada por esses dois pontos, A e B, mas eu agora preciso de uma representação algébrica. Qual é a característica desses infinitos pontos que estão sobre essa reta? Qual é a característica algébrica? Né? Gráfica a gente já tem. Bom, então, nessa minha figura, quando eu pego os dois pontos dados, que eu teria aquela nossa reta, né? Nossa reta preta, que também continua aqui destacada, mas se eu penso só na direção dessa reta, que eu estou aqui, de certa forma, destacando por esse vetor rosa, e além da reta preta, que é a que eu quero, eu também desenhei outras retas que estão aqui em laranja, né, ou mostarda, né? Então a gente tem essas várias. Aqui eu tenho outras quatro, né, que estão em laranja ou mostarda, e que elas têm em comum com a reta que eu quero, que é essa reta aqui que eu estou querendo, ó, tá certo? O que elas têm em comum? Todas elas têm a mesma direção. E a direção que aqui está indicada por esse vetor rosa. Deixa eu chamar esse vetor rosa de vetor V, ó. Certo? Então, todas essas retas, elas são paralelas. Todas elas têm a mesma direção. E uma direção que pode ser determinada por este meu vetor V. Certo, pessoal? Bom, mas como fazer para determinar a reta, digamos que tem a mesma direção do vetor V? Ora, e quem deu a direção ao vetor V? Eu poderia dizer que a direção do vetor V foi dada pelos pontos A e B. Como é que eu poderia fazer para determinar o vetor V, principalmente a direção dele, que é o que eu quero? Então, eu digo que V foi obtido utilizando os pontos A e B, dessa forma aqui, A e B. Então, quando eu faço a diferença entre os pontos B e A, B menos A, também poderia fazer o vetor BA, tá? Porque o que A e B e A têm em comum? Tem a mesma direção. No caso, também teria o mesmo módulo, eles teriam sentidos contrários. Mas qualquer múltiplo do vetor AB serve para mim, porque o que eu quero é a direção deste vetor. Tá certo? Qualquer múltiplo que eu pegar vai ter a mesma direção. Então, no meu caso aqui, quando eu faço a diferença B menos A, eu obtenho exatamente meu vetor V, que está desenhado aqui na minha figura, tá? Vocês estão vendo aqui o nosso vetor V desenhado aqui sobre essa figura que eu trago para vocês. Agora, digamos que eu queira a reta que tem a mesma direção do vetor V e que passe aqui no ponto M. Então, vamos pegar aqui e destacar novamente. Aqui está meu ponto M, ó. Certo? Então, eu quero a reta
a reta que passa neste ponto M e que tem a direção de V. Então, não é mais a reta que passa no ponto A ou que passa no ponto B. Eu quero uma reta que seja paralela à reta que passa em A e B, que tenha a mesma direção, então, dessa reta determinada pelos pontos A e B, ou determinada pela direção da reta que passa em A e B, mas a reta que eu quero agora, ela deve passar em M. Então, lembrando que essas retas têm em comum a mesma direção, certo? Então, vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Para eu determinar a reta desejada, então, além de utilizar a direção de V, a gente quer uma reta que tenha a direção de V, então V é dado, mas que essa reta necessariamente passe em um determinado ponto A. Vocês estão vendo aqui que meu ponto A, na minha primeira figura, é esse pontinho aqui, ó. Tá certo? Aqui na figura, ele continua com a mesma localização. Então, ponto A, ele é um ponto fixo. Deixa eu arrastar essa figura aqui, porque ela está cobrindo ali para nós um bocado de coisa que eu tinha lá em cima, ó. Tá certo? Então, eu vou usar a direção de V, vou usar um ponto A dado e eu vou escolher sobre a reta que eu quero um ponto móvel, um ponto P que vai se mover sobre a minha reta. Então, para eu fazer com que esse ponto P se mova sobre a reta, né, ele pertence à reta, mas que ele não esteja fixo como ponto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto P aqui, ó, de coordenadas genéricas, x, y e z. Então, eu não vou atribuir para ele valores numéricos 2, 5 e 4, tá? Quando eu faço isso, quando eu escolho números, né, para todas as coordenadas, eu, de certa maneira, estava fixando um ponto no espaço. Então, quando eu faço isso aqui, quem é P? Aí eu vou dar liberdade para P. Então, a princípio, eu vou escolher um P da forma x, y e z. Mas se eu deixo o P escrito dessa maneira e não ponho nenhuma condição para P, eu não garanto que ele está sobre a reta. Então, eu quero que P seja um ponto qualquer, mas ele precisa estar na reta. Então, aqui na primeira figura, meu ponto P, ele está aqui, ó, sobre a reta, e na minha segunda figura ele também está aqui sobre a reta, porém em locais diferentes, mas garantindo que está sobre a reta. Então, como é que você garante que o ponto pertence à reta? Que uma terna ordenada pertence à reta? Então, vou impor uma condição. Eu vou dizer que o vetor AP, ele tem a mesma direção, ele é paralelo, tem a mesma direção do vetor V, do nosso vetor V, que foi determinado pelos pontos AB. Ou alguém me deu uma direção, alguém chegou lá e falou assim, olha, eu quero uma reta que tenha a direção do vetor V, o vetor V suponha que tem as coordenadas 1, 2, 3. Então, alguém me deu o vetor. E me deu um ponto A é o ponto 1, 3, 7. Eu quero que a reta passe neste ponto e que tenha a mesma direção de V. Tá, mas que reta é essa? Então, nós vamos escolher um ponto móvel, como eu falei aqui para vocês, de coordenadas x, y e z. E para garantir que esse ponto ele se mova sobre a reta, né? Ora ele seja esse, ora ele seja esse, ora ele seja esse, ele se mova sobre a reta. Então, o que eu vou exigir? Que os vetores AP, que o vetor AP e o vetor V, então os vetores AP e V, tenham a mesma direção.
Então, aqui nessas minhas duas figuras, eu coloquei o P nesse ponto, depois neste ponto, e eu desenhei aqui o vetor AP, que além de ter a mesma direção de V, ele tem o mesmo sentido. Vendo aí que eles estão apontando para o mesmo sentido? Se a gente olhar aqui, a setinha apontando ali, sei lá, para cima. Aparentemente, eles também têm o mesmo módulo, tá? Parece que eles têm o mesmo tamanho. Agora, aqui na minha segunda figura, fica claro que o vetor AP é bem maior que o vetor V. Além disso, ele tem sentido contrário. Mas para nós, o que eu preciso preservar é a direção. Então, os vetores AP e V precisam ser múltiplos. Então, nós vamos exigir aqui a condição, que eles têm a mesma direção, e essa condição colocada em forma de equação ficaria assim, K vezes V. Então, quando eu escrevo isso, o que a gente estaria exigindo e garantindo? Que com certeza o ponto P ele pertence à reta que a gente está querendo determinar. Ora, e se você escolher um ponto que não pertence à reta? Se você escolher um ponto Q que não pertence à reta, como esse aí que eu destaquei em verde aqui, em verde claro. Então, vocês estão vendo aqui meu ponto Q destacado sobre esse vetor, que é o vetor AQ. Então, quando eu escolho um ponto Q, e esse ponto Q certamente não pertence à reta desejada, então o que vai acontecer? Certamente o vetor AQ ele não será paralelo, não é paralelo a V. Então, se Q não pertence à reta, o vetor AQ não é paralelo a V. Mas se o ponto P pertence à reta, aí certamente, independente de onde ele está localizado sobre a reta, tá, gente? Então, aqui está meu ponto P. Poderia estar ali, aqui ou aqui. Meu desenho destaca 1. Então, quando acontece isso, quando eu tenho certeza que P pertence à reta, então certamente o vetor AP ele será múltiplo do vetor V. Eles têm a mesma direção. Ora, e a partir daí eu vou determinar a equação da minha reta. Então, quando eu trabalho com isso, o que acontece? Ora, quem é o vetor AP? Ora, o vetor AP, para efeitos de conta, é a extremidade P menos a origem. Lembrando que esse cara aqui, P, ele é variável. Ele se move sobre a minha reta. É isso que faz com que eu consiga determinar todos os pontos que estão sobre a reta, permitindo que ele se mova sobre a reta. Então, ele é do tipo XYZ. Igual a K. K vai variar, tá? K também, ele faz com que eu possa ter um vetor maior ou menor e de mesmo sentido ou sentido contrário ao vetor V. Então, se K for negativo, eu vou obter um vetor AP de sentido contrário a V. Se K for positivo, o vetor AP tem o mesmo sentido de V. Se K for um número que em módulo é maior que 1, então certamente o vetor AP vai ser maior que o vetor V. Se K for igual a 1 ou igual a menos 1, então os vetores AP e V terão o mesmo tamanho. Se K tiver entre menos 1 e 1, então certamente o vetor AP vai ter um tamanho menor que o vetor V. Então, o K vai fazer com que eu obtenha vetores menores ou maiores, mas vão me permitir fazer com que o ponto P caminhe sobre a reta. Vão dar essa mobilidade para o ponto P. Vezes o vetor V.
Ora, quem é V? Lembrando que V é uma direção dada. Então, V, ele de certa maneira, ele é dado. Então, suponha, pessoal, que V, ele tenha sido dado para nós e aí eu tenho as coordenadas dele. Então, alguém chegou lá e falou assim para mim, ó, V vale Azinho, Bzinho e Czinho. Quem me deu isso? Ah, não me deram, mas me deram possibilidades de determinar V. Disseram para mim que a direção de V foi determinada pelos pontos A e B, Azão e Bzão, que foram dados. Beleza, então nós poderíamos determinar o V fazendo extremidade menos origem, que de certa forma me daria as coordenadas do vetor V. Então, V foi dado. Então, substituindo ali, ó, então o que eu teria? Ó? Que ponto P, ele vale Azão, que é um ponto também dado na reta, mais K vezes o vetor V, que tem coordenadas Azinho, Bzinho e Czinho. Então, o ponto P que eu quero determinar, ele fica, de certa forma, escrito em função das coordenadas do ponto A. Quem é o ponto A? Ah, o ponto A foi dado. E como é que ele foi dado? Alguém chegou lá para mim e falou, ó, A vale... Aí me deu as coordenadas, ó, xzão de A, yzão de A e z de A. Tá certo? Então, essas são as coordenadas do ponto A. Então, x de A, y de A, z de A, mais k vezes as coordenadas aqui, k vezes as coordenadas do vetor V. Tá? Então, o que aconteceu? Com isso, pessoal, a gente consegue determinar de forma genérica, né? Deixa eu copiar aqui, ó, e inserir mais um slide. Então, de forma genérica, a gente consegue determinar quais são as características, né? Ou, de forma genérica, quais são as coordenadas no nosso ponto P. Então, se eu vario K, eu determino um outro ponto para P, um outro ponto para P, e assim sucessivamente. Deixa eu copiar também aqui esse título. Ctrl C, vamos lá, Ctrl V. Então, aqui só para exemplificar, ó, se a gente escolhe alguns valores para K, eu vou escolher meu K valendo 0, ou eu vou escolher o K valendo menos 1, ou K igual a 2. Quando a gente faz isso e substitui ali nessa equação que me ajuda a determinar qualquer ponto que pertence à reta, o que vai acontecer? Então, fazendo ali a substituição, a gente consegue determinar as coordenadas do ponto P. Em particular, quando a gente faz K igual a 0, vem aqui no lugar do K e coloca 0, a gente determina o próprio ponto A. Então, ficaria XA, YA e ZA como as coordenadas do ponto P que eu encontrei, que nesse caso coincide com o ponto A. E se eu escolher o K igual a menos 1? Ora, você vai determinar o ponto de coordenadas XA, aqui uma diferença entre duas ternas ordenadas, né? Menos Azinho. A YA seria a segunda coordenada, menos Bzinho. E ZA menos o C. Então, observem que eu, nesse caso, fui lá no lugar do K e coloquei menos 1. Ah, não, eu quero ir lá no lugar do K e colocar 2. Tudo bem. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar 2, né, essa terna aqui vai ficar 2A, 2B e 2C. Então, o ponto P ficaria assim. A primeira terna vem do ponto A e a nossa segunda terna ficaria assim, 2Azinho, 2Bzinho e 2Czinho. Quando eu somo essas duas ternas ordenadas, eu encontro as coordenadas do ponto P. Tá certo?
Então, dessa forma, eu tenho aí o que nós chamamos de equação, que me ajuda a determinar todos os pontos que pertencem à minha reta. Ah, mas eu quero escrever isso numa coisa que as pessoas chamam de equações paramétricas de uma reta. Equações paramétricas de uma reta. Então, o que eu faria? Deixa eu copiar. Poderia ter duplicado o slide. Vamos duplicar esse slide. E a partir desse slide que está duplicado, deixa eu apagar isso daqui e escrever algo que me leva ao que a gente chama de equações paramétricas da reta. Quem é o ponto P? O ponto P ele é genérico, ele tem coordenadas x, y e z. E do lado direito aqui da minha identidade, eu tenho xa, que eu já posso escrever assim, ó, mais ka. Essa seria a primeira coordenada, que corresponde ao x. A segunda coordenada ficaria YA mais KB. Deixa eu apagar ali, KB. E a nossa terceira coordenada fica ZA mais KC. Então, o que eu tenho aqui? Uma igualdade entre duas termas, que eu poderia escrever dessa maneira. Quanto vale o x do ponto P que eu estou querendo? Vale XA mais KA. Então, essa é a minha primeira equação paramétrica da reta. Quando eu igualo aqui a segunda coordenada, a segunda aqui do lado direito, eu tenho que o y do ponto P, ele vale y de A mais KB. E o z, ele é ZA mais KC. Então, o que aconteceu? Essas três equações são chamadas de equações paramétricas da reta, que a princípio, como é que ela foi determinada para nós? Ela foi determinada com a direção de V, então essas são as características iniciais dela. Alguém me deu o V, me disse que esse V ia dar a direção de R, e além disso me deu um ponto A, que pertence a R. São as informações que a gente tinha inicialmente. E para finalizar, pessoal, esse vídeo, vamos fazer um exemplo, né, em que a gente vai obter a equação de uma reta a partir de um vetor e um ponto dado. Então, vamos pegar aqui, alguém me dá um enunciado, em que diz assim, olha, determine a reta R, que tem direção dada pelo vetor V, eu vou escrever como a física faz, com a setinha em cima, ó. V de direção, né, de coordenadas 1, menos 1 e 2. Quando a gente dá essas informações para um vetor, além da direção, a gente está informando qual é o sentido dele e qual é o módulo dele. Mas tanto o módulo quanto o sentido do vetor não me interessa para determinar a reta. O que me importa na reta é a direção do vetor, tá? É isso que eu vou extrair do vetor dado. E além disso, determina a reta que tem direção dada pelo vetor V e que passa no ponto A, o nome dele não importa, que tem coordenadas 3, menos 4 e 5. Então, estou dando um exemplo para vocês. Então, vamos repetir o nosso processo de determinação da reta. Bom, o que eu sei? Que para eu determinar a reta, eu preciso determinar um ponto móvel sobre a reta. Então, eu vou escolher um ponto qualquer, P, né, de coordenadas x, y e z,
que pertence à reta, E aí, para eu garantir que ele pertence à reta, eu vou construir um vetor AP, e eu vou exigir que esse vetor AP seja múltiplo K vezes o vetor V, que foi aquele vetor que ele deu ali para nós. Tá? Então, quando eu faço isso, certamente eu garanto que o ponto P pertence à reta. Né? E como ele é genérico, eu consigo determinar a partir dele todos os pontos que estão na reta. Basta eu mudar o valor do K. Então, agora fazendo o mesmo tipo de conta que eu tinha anteriormente, P menos A igual a K vezes V, já posso substituir ali as coordenadas, eu podia ter feito isso para A também, 1 menos 1 e 2, já vou escrever o ponto A à direita ali, já escrevendo também as coordenadas do A, 3 menos 4 e 5, mais K vezes o vetor V, ó, menos 1 e 2. Pronto. De certa maneira, agora eu mudando o valor do K, eu consigo determinar, para cada valor de K que eu escolher, eu consigo determinar um ponto que está na reta. Muda o K, acha um ponto. Muda o K, acha outro ponto. Escolhe um outro valor para K, a gente obtém um outro ponto. Mas eu prefiro escrever as equações paramétricas da reta. Gente, a reta já está determinada. É assim que eu determino. Não dá para escrever em forma de equação? Claro que dá. Então, se eu venho aqui e abro o ponto P, né? Abrir o ponto P. O que é abrir o ponto P, né? É escrever o P assim, ó, abrir. Então, quando eu faço isso, eu posso igualar agora o X, a primeira coordenada da terna que eu obtenho somando essas duas. Então, quem é X? X é igual a 3 mais K. Tá vendo? Resulta daqui, ó. Quem é Y? Y é igual a menos 4 somado com, aí aqui dá K vezes menos 1, menos K. Então, menos 4 menos K. Né? Então, vou trocar esse mais aqui por menos. Menos K. E quem é Z? Z igual a 5, aqui K vezes 2, 2K, 5 mais 2K. Então, dessa maneira, eu tenho o que nós chamamos de equações paramétricas da reta. Mas não dá para fazer igual a gente fazia antes, em que a minha reta era algo assim, y é igual a 2x mais 7? Isso que lá na matemática 1 a gente chamava de reta, era quando eu estava trabalhando no R2. Mas não tem como eliminar o K? Tem sim, mas não vai dar para eu falar em uma única equação. Como é que você faz para eliminar o K? Eu poderia vir aqui, ó, isolo o K na primeira equação. K é igual a x menos 3. Vem aqui na segunda, isolo o K também. Então, quanto K vale? Então, se eu penso no K isolado aqui, ele valeria menos 4 somado com Y. E quanto vale o K aqui na terceira equação paramétrica? Vou fazer direto. K vale Z menos 5. Z menos 5. Tá certo, gente? Tudo isso dividido por 2. Então, o que nós poderíamos fazer agora? Para esses 3 Ks que são idênticos, a gente pode igualar todos os 3, e quando a gente iguala todos os 3, a gente consegue determinar identidades em que a gente consegue obter o x em função do y, o x em função do z, e o x em função e o y em função do z. Então, se a gente pega aqui naquele exemplo dado, isola, né, iguala, né? Pega a primeira lá, x menos 3, estou igualando os 3 Ks, igual a menos 4 mais y, igual a z menos 5 dividido por 2.
Então, observe que eu tenho aí igualdades, se eu pego, por exemplo, só a primeira, então, de certa maneira, eu tenho x dado em função do y. Aí, eu só quero trabalhar com essa equação, x menos 3 igual a menos 4 mais y. E aí, se eu isolar o y, por exemplo, ó, quem é y? A y é igual a x mais 1. E daí eu falar que a minha reta é só isso daqui, ó, eu vou cometer um erro. Então, não posso trabalhar só com essa igualdade. Tá? Mas eu poderia também, a partir da segunda igualdade aqui, escrever o y em função de z. E aí eu ficaria com duas equações. E essas duas equações, em que eu tenho y em função do x e o y em função do z, eu também chamaria de equações reduzidas. Mas não é uma só, tá, pessoal? Então, também é uma forma da gente pensar nas equações da reta. Uma única no R3 não vai ser possível. Na verdade, até seria possível, desde que ela seja essa que a gente tinha aqui no início, tá? Essa daqui, ó. Tá vendo? Em que eu tenho a minha terna P dada em função de uma outra terna que foi obtida ali utilizando o ponto A em um múltiplo do vetor V. Muitas vezes chamada de equação vetorial da reta. Ou melhor, essa daqui, ó, equação vetorial da reta. A partir do momento que eu penso no x, no y e no z, nas coordenadas, eu passo a não ter apenas uma equação. Tá certo, pessoal? Então, fica aí a determinação das equações de uma reta ou da equação vetorial da reta, a partir de uma direção dada e também de um ponto dado. Ok? Qualquer dúvida a gente conversa em aula, ou vocês podem mandar também para o nosso grupo, tá? Ou também lá no nosso AVA. Beleza? Tchau, pessoal!